Olá, eu sou Cláudio Kister, este é o seu canal Segredos do Sucesso. Hoje eu vou falar para você sobre o 9º capítulo do livro A Ciência de Ficar Rico, do autor Wallace Delois Wattles, e o título desse 9º capítulo é Como Usar a Força de Vontade. Então, se você gostou do assunto, eu te convido, assista o vídeo até o final, curta, faça um comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal para que possamos levar adiante esse assunto tão importante e tão valioso a mais pessoas. Então, primeiramente, eu vou ler aqui o 9º capítulo do livro A Ciência de Ficar Rico e depois farei os comentários desse capítulo. Para iniciar o processo científico do enriquecimento, você não deve aplicar sua força de vontade em coisa alguma que esteja fora de si mesmo. De qualquer modo, você não tem o mesmo direito de fazer isso. É errado aplicar a nossa força de vontade a outras pessoas para que elas façam o que queremos. A coerção mental é tão flagrantemente errada quanto a coerção física. Se a coerção física reduz as pessoas à escravidão, a coerção mental surte o mesmo efeito, diferindo apenas no método. Se tirar alguma coisa de outra pessoa à força é roubo. Tirar algo por meio da força mental é roubo também. Não há nenhuma diferença. Não temos o direito de usar a nossa força de vontade sobre outra pessoa, nem para o bem dessa pessoa, pois não sabemos o que é bom para ela. A ciência do enriquecimento não exige aplicação de força de tipo nenhum. Não há nenhuma necessidade disso. Na verdade, qualquer tentativa de impor sua vontade a outras pessoas tende a anular o seu propósito. Você não tem de aplicar sua força de vontade às coisas para que elas cheguem às suas mãos. Isso seria simplesmente uma tentativa de coerção contra Deus e seria algo tolo, inútil e irreverente. Não precisamos obrigar Deus a nos dar coisas boas, assim como não usamos nossa força de vontade para que o sol se levante todos os dias. Não precisamos usar nossa força de vontade para conquistar uma divindade hostil, nem organizar forças obstinadas e rebeldes para reforçar nosso pedido. A substância é nossa amiga e está mais ansiosa para nos dar o que desejamos do que estamos ansiosos para receber. Para ficar rico, tudo o que você tem a fazer é aplicar a força de vontade em si mesmo. Quando você souber o que deve pensar e fazer, tem de usar sua vontade para se obrigar a pensar nas coisas certas e agir corretamente. Esse é o uso legítimo da vontade para conseguir o que deseja. E ela deve ser usada para se manter no caminho certo. Use sua vontade para manter seu pensamento e dirigir suas ações do modo certo. Não tente projetar no espaço sua vontade, seus pensamentos ou sua mente, nem atuar sobre coisas ou pessoas. Mantenha sua mente em casa. Ela pode realizar mais em você aí do que em qualquer outro lugar. Use a mente para formar uma imagem do que deseja e para manter essa visão com fé e propósito. E use sua vontade para manter a mente trabalhando do modo certo. Quanto mais constantes e contínuos forem sua fé e seu propósito, mais rapidamente você enriquecerá, porque sua vontade fará somente impressões positivas na substância e você não as neutralizará nem as apagará com impressões negativas. A imagem de seus desejos, mantidas com fé e propósito, é apanhada pela substância sem forma e a penetra até enormes distâncias em toda a extensão do universo, sem dúvida. À medida que essas impressões se espalham, todas as coisas começam a se movimentar para sua realização. Cada coisa viva, cada coisa inanimada e as coisas ainda não criadas são acionadas para provocar a criação daquilo que você deseja. Toda a força começa a ser aplicada naquela direção. Todas as coisas começam a caminhar para você. As mentes das pessoas por toda parte são influenciadas para fazer o necessário a fim de atender seus desejos e, inconscientemente, elas trabalham para você. Mas você pode verificar tudo isso ao tentar uma impressão negativa na substância sem forma. A dúvida ou a descrença certamente iniciarão um movimento para longe de você.
do mesmo modo que a fé e o propósito dão início ao movimento em sua direção. Por não compreender isso, muita gente que tenta usar a ciência mental para enriquecer, fracassa. Todos os instantes que você passa dando atenção a dúvidas e temores, cada hora que você passa cedendo à preocupação, cada hora em que sua alma é possuída pela descrença, tudo isso determina uma corrente que se afasta de você dentro do domínio da substância inteligente. Todas as promessas estão naqueles que acreditam, e somente neles. Observe como Jesus insistia nessa questão de fé, e agora você sabe por quê. Uma vez que é tão importante acreditar, você deve guardar seus pensamentos, e uma vez que suas crenças serão formadas em grande parte pelas coisas que você observa e nas quais pensa, é importante exercer domínio sobre a sua atenção. Aqui entra a vontade, pois é por meio dela que você determina as coisas nas quais deve fixar sua atenção. Se você quer ficar rico, não deve se ocupar da pobreza. Não se motiva a criação das coisas pensando em seus opostos. Nunca se alcança a saúde estudando a doença e pensando nela. A virtude não é promovida pelo estudo do pecado ou por pensar no pecado, e ninguém jamais ficou rico estudando a pobreza e pensando nela. A medicina como ciência das doenças aumentou as doenças. A religião como ciência do pecado promoveu o pecado. E a economia como estudo da pobreza encherá o mundo de desgraça e privação. Não fale sobre pobreza. Não investigue essa temática. Não se preocupe com ela. Não se importe com suas causas. Elas não têm a ver com você. O que interessa a você é a cura. Não perca tempo com trabalhos caridosos ou movimentos de caridade. Toda caridade tende apenas a perpetuar a desgraça que pretende erradicar. Não estou dizendo que devemos ser insensíveis ou cruéis, recusando-nos a ouvir o apelo dos necessitados. Mas você não deve tentar erradicar a pobreza recorrendo a meios convencionais. Deixe para trás a pobreza, bem como tudo o que pertence a ela, e tenha sucesso. Fique rico. É a melhor alternativa para você ajudar os pobres. Você não pode manter a imagem mental que o fará rico se a encher com imagens de pobreza. Não leia livros ou jornais que descrevem em detalhes as desgraças dos favelados, os horrores do trabalho das crianças e assim por diante. Não leia nada que ocupe sua mente com imagens tristes de privação e sofrimento. Você não ajuda os pobres ao saber dessas coisas, e o vasto conhecimento de como eles vivem não concorre para acabar com a pobreza. O que concorre para acabar com a pobreza não é formar imagens de pobreza em sua mente, mas ajudar a construir imagens de riqueza nas mentes dos pobres. Você não está abandonando os pobres à sua miséria quando não permite que sua mente forme imagens dessa miséria. A pobreza pode ser erradicada não com o aumento do número de pessoas ricas que pensam na pobreza, mas sim aumentando o número de pobres que se propõem a enriquecer por meio da fé. Os pobres não precisam de caridade, mas de inspiração. A caridade só lhes manda um pedaço de pão para mantê-los vivos em sua desgraça, ou proporciona a eles alguma distração para que a esqueçam por 1 ou 2 horas, mas a inspiração faz com que se ergam de sua miséria. Se você quer ajudar os pobres, demonstre a eles que podem ficar ricos e prove isso, ficando rico você mesmo. O único modo capaz de erradicar a pobreza do mundo é fazer com que um número cada vez maior de pobres siga os ensinamentos deste livro. As pessoas devem aprender a enriquecer por meio da criação, não da competição. Todos os homens que enriquecem por meio da competição derrubam atrás de si a escada pela qual subiram, mantendo os outros no chão. Mas todos os homens que enriquecem por meio da criação abrem caminho para milhares de outros e os inspiram a segui-los. Você não está sendo insensível nem cruel quando se recusa a ter pena da pobreza, ver a pobreza, ler sobre a pobreza ou ouvir falar sobre a pobreza. Use a força de vontade para manter sua mente afastada do assunto da pobreza e para mantê-la fixa com fé e propósito na visão do que você deseja. Então aqui o autor encerra o 9º capítulo e é muito importante você entender que realmente esse capítulo, se você realmente colocar em prática em sua vida,
pode fazer uma grande diferença, realmente pode trazer para você a realização dos seus objetivos. Esse capítulo realmente ele muda a nossa mentalidade, ele muda a nossa forma de pensar e a nossa forma de entender as coisas. Porque, primeiramente, o primeiro ensinamento desse capítulo, o primeiro ponto, como usar a nossa força de vontade. Como usar nossa força de vontade. Então, nós devemos entender que a maneira correta de usar a nossa força de vontade é somente e exclusivamente em nós mesmos. É para forçar a nossa mente a trabalhar a nosso favor, para forçar a nossa mente a fixar-se nos nossos objetivos e a esquecer os fatos negativos, as coisas negativas, esquecer as preocupações. Então, esse é um detalhe muito importante. Fixe a sua mente somente nos seus objetivos. Obrigue a sua mente a trabalhar a seu favor. Porque quando você presta atenção em algo, saiba que a sua mente toma forma desse algo. E você acaba desenvolvendo um sentimento em relação a esse algo. Então é muito simples de entender. Se você pensar em termos positivos, você atrairá coisas positivas para a sua vida. Se você pensar em termos negativos, você atrairá coisas negativas para a sua vida. Então é muito simples de entender, porém muito difícil de fazer, porque dominar a sua mente realmente é uma tarefa árdua. Você vai precisar usar a sua força de vontade para isso, somente para isso, para fazer com que a sua mente trabalhe somente em seus objetivos, para que ela pense, para que ela fixe a atenção somente nos seus propósitos, somente nos seus objetivos. Então, primeiramente, é muito importante você definir o que você deseja para a sua vida. E a partir do momento que você definiu o que você deseja para a sua vida, você precisa dominar a sua mente e fazer com que ela observe, fazer com que ela preste atenção, fazer com que ela foque somente no seu propósito, somente nos seus objetivos. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você não deve usar a sua força de vontade em relação às outras pessoas. Porque, como diz aqui o autor, quando você vai em um lugar e você pega alguma coisa à força das outras pessoas, você está roubando. Então, da mesma forma, se você usar ideias para influenciar as outras pessoas a seu favor, da mesma forma, você está cometendo um roubo mental. Porque saiba que os seus pensamentos têm poder. E quando você os utiliza para convencer a outra pessoa de fazer algo que possa prejudicar essa pessoa para ajudar você, então você está roubando essa pessoa mentalmente. Então é muito importante você entender que você só deve usar a sua força de vontade única e exclusivamente em relação a si mesmo e jamais em relação às outras pessoas. E outro ponto muito importante aqui, que o capítulo 9 do livro nos ensina, é que você deve realmente, eu vou achar aqui o capítulo que fala sobre isso, é que você deve manter a imagem dos seus desejos com fé e propósito. Então esse é o grande segredo para você enriquecer. É você manter a imagem daquilo que você quer com fé e propósito. E não dar atenção às coisas opostas, às coisas negativas a isso. O que é o oposto da fé? É a dúvida, é o medo, é a insegurança. E, infelizmente, a grande maioria das pessoas dá mais atenção ao medo, à dúvida, à insegurança do que à fé. Por isso que nós temos tantas pessoas pobres no mundo. Então, para você realmente enriquecer, você precisa acreditar e colocar o seu pensamento, colocar a sua mente na fé. Você precisa desenvolver o sentimento de fé. Você precisa realmente saber que você vai conquistar, você vai conseguir aquilo que você quer, custe o que custar, isso será seu. Porque é dessa forma que a substância inteligente trabalha. Ela precisa que você acredite, senão ela não te dá aquilo que ela tem para te oferecer. Então, a partir do momento que você coloca dúvida, em que você fica imaginando, será que isso é verdade mesmo? Será que isso vai acontecer? Então, a partir do momento que você coloca dúvida, você movimenta correntes contrárias aos seus objetivos. Então, é muito importante você fixar, você desenvolver a fé, você desenvolver o hábito da fé, para que dessa maneira realmente a substância pensante, a substância inteligente do universo, a qual nós já estudamos,
ela vai trabalhar a seu favor. E ela vai dar para você tudo aquilo que você tem a merecimento, tudo aquilo que você realmente trabalhe e coloque a sua energia para que você possa receber da substância pensante através da sua fé e através do seu propósito. Então, é realmente muito importante você colocar em prática os ensinamentos desse livro, porque como ele diz aqui, que quando as pessoas estudam a pobreza, tentam entender as causas da pobreza, aumenta a pobreza. Porque aí as pessoas estão pensando na pobreza e a substância toma a forma daquilo que você pensa. Quando a religião fala em pecado, quanto mais ela fala em pecado, mais ela aumenta o pecado no mundo. Porque a mente das pessoas toma forma daquilo que elas falam, daquilo que elas prestam atenção. Quando a economia fala em erradicar a pobreza, ela enche o mundo de pessoas necessitadas, porque quanto mais se pensa no assunto, mais as mentes se tornam aquilo. Então é muito importante realmente você entender que realmente esse é um processo simples, é muito simples de entender. É como eu disse, quando você pensa em termos positivos, você você conquista coisas positivas. E quando você pensa em termos negativos, você vai atrair para você coisas negativas. Então é muito simples, é muito fácil de entender. Porém, é muito difícil de fazer, porque aí você vai precisar de disciplina, você vai precisar usar a sua força de vontade para forçar, para obrigar a sua mente a trabalhar a seu favor, como eu disse, a pensar e a fixar a sua atenção somente nos seus objetivos, somente nos seus sonhos, somente nos seus propósitos. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado você e eu te espero no próximo, onde falaremos sobre o 10º capítulo do livro A Ciência de Ficar Rico, de Wallace D. Wattles. Um abraço e até lá!